Você já parou pra pensar no que realmente significa quando um zagueiro titular do Flamengo resolve falar publicamente sobre a chegada de um novo concorrente, ainda mais um que chega com status de contratação milionária, contrato longo e expectativa de titularidade? Porque, muitas vezes, o que é dito com tranquilidade esconde muito mais coisa por trás. E foi exatamente isso que chamou a atenção quando Léo Ortiz resolveu abrir o jogo sobre Vitão. Não foi uma resposta qualquer. Não foi automática, teve recado, teve entrelinhas e teve um sinal claro de como o clima está dentro do elenco rubro-negro para 2026. E olha, se você acha que a chegada do Vitão é só mais um reforço, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa história envolve bastidor, planejamento, disputa por posição e uma mensagem que pode mudar completamente a leitura sobre quem começa jogando no Flamengo no ano que vem. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei, porque aqui você não perde nenhuma bomba do Flamengo, nenhuma informação importante e nenhum detalhe que faz diferença de verdade no dia a dia do clube. Agora vamos ao ponto central. O Flamengo acertou a primeira contratação para a temporada 2026. E não é qualquer nome. Vitão chega após uma negociação longa, difícil, cheia de idas e vindas, e que só foi fechada depois de uma engenharia financeira pesada. O clube não só desembolsou dinheiro, como também resolveu pendências antigas para fechar o acordo. Isso, por si só, já mostra que o Flamengo não trouxe Vitão para compor elenco, trouxe com propósito. E quando um jogador chega assim, automaticamente o elenco reage, principalmente quem joga na mesma posição. Por isso todo mundo ficou de olho na primeira fala de Léo Ortiz após a confirmação do negócio. Afinal, ele foi titular, teve sequência, ganhou confiança da comissão técnica e se firmou como um dos pilares defensivos da temporada passada. E o que ele disse? Com um discurso aparentemente calmo, Léo Ortiz afirmou que é muito tranquilo lidar com a chegada de Vitão. Disse que o Flamengo tem muitas competições, muitos jogos e que sempre é importante contar com grandes jogadores. Até aí, tudo dentro do esperado. Mas o detalhe está na forma como ele constrói essa resposta. Ele não fala em medo, não fala em perda de espaço. Ele fala em grupo forte, em elenco preparado para ganhar tudo. E quando um jogador faz questão de reforçar isso publicamente, ele está passando uma mensagem clara. A disputa vai existir, mas ninguém está disposto a abrir mão do espaço sem brigar. É o típico discurso de quem sabe que a concorrência vai aumentar e aceita o desafio. Outro ponto importante, Léo Ortiz fez questão de chamar Vitão de grande jogador e afirmou que ele será muito bem recebido no elenco. Isso não é só educação, é também política interna, porque no Flamengo o vestiário pesa. E deixar claro que o ambiente será saudável é essencial para evitar ruídos logo no início de uma temporada que promete ser ainda mais exigente. Mas calma, porque a história não para aí. A chegada do Vitão muda completamente o cenário da zaga rubro-negra. E quando a gente olha para o contexto completo, titulares, reservas, base e saídas recentes, fica evidente que o Flamengo está redesenhando o setor defensivo com muito mais ambição do que parece à primeira vista. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar na próxima parte. Quanto o Flamengo realmente investiu nessa contratação, por que o clube aceitou esses valores e o que isso diz sobre o papel que Vitão deve ter no time. Quando a gente olha apenas para o anúncio da contratação, pode parecer que o Flamengo simplesmente abriu o bolso e trouxe mais um zagueiro de peso. Mas, nos bastidores, a operação envolvendo Vitão foi muito mais complexa e estratégica do que muita gente imagina. E é exatamente aí que a história começa a ganhar contornos ainda mais interessantes. O Flamengo não fechou com Vitão da noite pro dia. A negociação com o Internacional se arrastou por meses, virou novela, travou em valores, condições e principalmente em garantias. O Inter não queria facilitar, sabia que tinha um ativo valorizado, jovem, com mercado e potencial de revenda. E o Flamengo, por sua vez, só avançou quando teve certeza de que estava fazendo um movimento pensado para o médio e longo prazo. O acordo final diz muito sobre isso. O rubro-negro topou perdoar a dívida envolvendo Thiago Maia, um débito que, somando juros e multa, chegava a 4,7 milhões de euros. Só isso, por si só, já é um valor relevante, mas o Flamengo não parou aí. Além do perdão da dívida, o clube ainda pagou 5,5 milhões de euros à vista para fechar o negócio.
E para completar, incluiu um bônus de 500 mil euros condicionado a metas, garantindo 80% dos direitos econômicos de Vitão. Ou seja, não foi uma contratação barata, não foi uma aposta. Foi um investimento claro em um jogador que o clube acredita que pode ser protagonista. E quando você soma tudo isso, a pergunta surge naturalmente: o Flamengo faria esse tipo de operação para trazer alguém apenas para o banco? A resposta, na prática, é não. Clubes até contratam peças de rotação, mas não com esse nível de comprometimento financeiro e planejamento contratual. Outro ponto que reforça essa leitura é a duração do contrato. Vitão assinou o vínculo de 4 anos, válido até dezembro de 2029. Isso mostra que o Flamengo não está olhando apenas para a temporada 2026, mas para um ciclo inteiro. Um ciclo que envolve Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Mundial e um calendário cada vez mais pesado. E é justamente aí que o discurso de Léo Ortiz ganha ainda mais peso. Quando ele fala em quantidade de jogos e quantidade de competições que o Flamengo quer conquistar, ele está tocando no ponto central do planejamento do clube. Não se trata só de quem começa jogando, mas de quem aguenta o tranco durante uma temporada inteira sem queda de nível. Nos últimos anos, o Flamengo sofreu quando teve que recorrer ao banco em momentos decisivos. Lesões, suspensões e desgaste físico custaram caro. A diretoria aprendeu com isso. E a chegada de Vitão parece ser uma resposta direta a esses problemas. Além disso, o Flamengo vinha de uma baixa importante no setor. A saída de Clayton para o futebol alemão abriu espaço no elenco e deixou clara a necessidade de reposição. E não uma reposição qualquer, mas alguém pronto para disputar posição de igual para igual com os titulares. Com isso, o cenário da zaga começa a se desenhar de forma diferente. Léo Ortiz e Léo Pereira seguem fortes, Danilo continua como opção experiente, mas agora existe alguém que chega pressionando, com respaldo financeiro, contrato longo e expectativa alta da diretoria, e é aí que a disputa começa a ficar realmente interessante, porque no Flamengo, nome não garante vaga, mas investimento também não costuma ser ignorado. Na próxima parte, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como fica a hierarquia da zaga, quem pode perder espaço, quem sai fortalecido e por que essa concorrência pode elevar o nível do time ou gerar um dos maiores debates da temporada 2026. Agora, com todas as peças na mesa, a pergunta que domina os bastidores é uma só: como fica a zaga do Flamengo a partir de agora? Porque quando um clube do tamanho do Flamengo faz um investimento desse porte, alguém inevitavelmente sente a pressão. E não estamos falando de teoria, estamos falando de minutos em campo, decisões de treinador e hierarquia real dentro do elenco. Em 2025, a dupla formada por Léo Ortiz e Léo Pereira ganhou sequência, confiança e respaldo da comissão técnica. Foram jogos importantes, atuações sólidas e uma leitura clara de que aquele era o eixo defensivo principal do time. Só que o futebol não é estático, e o Flamengo, muito menos. O clube vive de desempenho constante, e qualquer oscilação vira oportunidade para quem está esperando a brecha. É nesse cenário que Vitão entra. Ele não chega como promessa crua, chega com bagagem de Série A, jogos grandes, pressão de torcida e responsabilidade defensiva em um clube exigente. E isso muda completamente o nível da disputa. A concorrência deixa de ser protocolar e passa a ser direta. Outro fator que pesa, e muito, é o perfil do treinador. Felipe Luiz gosta de intensidade, saída de bola qualificada e leitura de jogo. E é justamente aí que a disputa fica ainda mais aberta. Cada zagueiro entrega características diferentes. Um se destaca no jogo aéreo, outro na antecipação, outro na construção desde trás. A escolha deixa de ser apenas quem é melhor e passa a ser quem se encaixa melhor no plano de jogo. Danilo, por exemplo, entra como um coringa experiente. Pode jogar, pode orientar, pode segurar momentos de pressão, mas a idade e o controle de carga física fazem com que ele seja pensado muito mais como peça estratégica do que como titular absoluto em uma temporada longa. Isso abre espaço para que a briga real fique concentrada entre os que estão no auge físico. E tem mais um detalhe que quase ninguém fala, mas que pesa demais: lesões e calendário.
O Flamengo joga em média mais de 70 partidas por temporada quando chega às fases finais. É humanamente impossível manter a mesma dupla intacta o ano inteiro. Então, quando Léo Ortiz fala em quantidade de jogos, ele não está se protegendo. Ele está sendo realista. Nesse contexto, Vitão não chega para tirar a vaga de alguém, mas para tornar impossível relaxar. Todo jogo passa a ser uma prova. Todo treino vira um teste. E isso, para um clube que quer ganhar tudo, é exatamente o cenário ideal. A base também entra nessa equação. João Victor e Iago seguem como opções internas, observados de perto, mas agora com uma régua ainda mais alta. O recado é claro: quem quiser espaço vai ter que entregar nível Flamengo, sem atalhos. E é aí que o recado de Léo Ortiz ganha outra leitura. Não foi só uma fala educada, foi uma sinalização de liderança. Um aviso de que o elenco entendeu o movimento do clube e está preparado para competir internamente sem rachar o vestiário. Só que toda concorrência intensa tem dois lados. Ela pode elevar o nível coletivo ou gerar desconforto quando as decisões começam a aparecer em campo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na última parte. O que esperar de Vitão dentro de campo? Como essa disputa pode impactar o Flamengo em 2026? E qual é o verdadeiro recado por trás dessa contratação, chegando ao fim dessa história? A pergunta que fica não é mais se Vitão vai jogar, mas quando e em quais jogos ele pode se tornar decisivo para o Flamengo. Porque, olhando para tudo o que foi construído até aqui, investimento, contrato longo, contexto do elenco e discurso interno, fica claro que essa contratação vai muito além de reposição. Vitão chega em um momento em que o Flamengo quer elevar o nível de segurança defensiva em jogos grandes. Jogos de mata-mata, decisões fora de casa, Libertadores com estádio lotado, clássicos sob pressão. E esse tipo de jogo exige zagueiros frios, concentrados e com leitura de risco. É exatamente aí que o clube aposta que Vitão pode fazer diferença. Mas isso não significa que alguém perdeu a vaga automaticamente. O Flamengo entra em 2026 com uma ideia clara: rodar sem perder qualidade. E isso só é possível quando o banco não representa queda de nível. A chegada de Vitão cria exatamente esse cenário. Sai um titular, entra outro, e o time continua competitivo. E aí a fala de Léo Ortiz ganha ainda mais sentido. Quando ele diz que o Flamengo quer ganhar muitas competições, ele está falando de um elenco que precisa sobreviver ao próprio calendário. Não é sobre ego, é sobre resistência. É sobre chegar em novembro ainda forte, inteiro e com opções reais. O mais interessante é que essa disputa tende a beneficiar todo mundo. Léo Ortiz se mantém em alerta máximo. Léo Pereira sente a pressão saudável da concorrência. Danilo é preservado para momentos certos. E Vitão entra sabendo que cada chance precisa ser aproveitada ao máximo. O resultado disso? Um Flamengo mais intenso, mais concentrado e menos vulnerável defensivamente. Claro que o torcedor vai cobrar, vai comparar atuações, vai discutir titularidade a cada escalação. Isso é normal, mas internamente, o recado parece muito bem alinhado. Ninguém está acima do projeto. E o projeto é vencer. No fim das contas, a fala de Léo Ortiz não foi só um comentário sobre um novo companheiro. Foi uma leitura madura do momento do clube, um sinal de que o Flamengo entendeu que, para continuar no topo, precisa de elenco forte, competitivo e mentalmente preparado para disputar espaço sem rachar. Vitão chega para isso, para somar, para competir, para elevar o nível. E agora, a bola está com ele, e com quem quiser manter o espaço. E agora eu quero saber de você, Vitão chega para ser titular imediato ou para entrar aos poucos e ganhar espaço na disputa? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o conteúdo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Porque se tem uma coisa garantida, é que 2026 promete.